Bom dia, pessoal. Dr. Renato aqui do TCC. Então, hoje nós vamos ter uma breve conversa sobre o item objetivo, né, do TCC de vocês. E eu vou mostrar para vocês como é importante vocês gastarem um pouquinho de tempo, refinarem bem os objetivos e deixar os objetivos bem coerentes com o restante do trabalho. Bom, hoje a aula é sobre objetivos. Eu vou dar só uma pincelada sobre o título aqui. No título do trabalho, ele tem algumas regras também, né? O primeiro, que ele não pode ser muito longo. Segundo, que ele provavelmente vai ter um verbo de ação: criar, avaliar, analisar, compreender. E vão ser esses verbos geralmente da taxonomia de Bloom. Eu mostrei esses aqui no quadro, mas tem vários sinônimos deles, obviamente, que vocês podem utilizar. Vocês não podem ou não devem usar acrônimos ou abreviaturas no título do trabalho, né, mesmo que eles sejam super conhecidas, e evite essa questão do bias do título, né? Então, evite colocar, por exemplo, analisar razões do fracasso do Brasil na Copa do Mundo. Você tem que ser neutro, né? Analisar a performance do Brasil na Copa do Mundo, né? Aí o teu trabalho vai mostrar se o Brasil foi bom ou foi ruim, certo? Então tá joia. Essa questão da pesquisa, né? Eu também trago esse slide para vocês também para relembrar, para tentar fazer vocês pensarem um pouquinho como é que vocês estão conduzindo o trabalho. Agora a gente já está chegando numa parte mais final. Então, né? Tem mais um acrônimo, né? FINER. Então, o que tem que ser a questão da pesquisa? A questão da pesquisa, no final das contas, é o objetivo da pesquisa, né? Então, ela tem que ser factível, ela tem que ser interessante, ela tem que ser ética e ela tem que ser relevante para os seus colegas e para a comunidade em geral. Muito bem. Então a gente vê aqui a estrutura básica do TCC, né? Uma coisa que é bem rebuscada, bem complicada, etc. Vocês vão seguir tudo isso aí para fazer o TCC de vocês, né? Então vejam só: introdução, hipótese, objetivos, métodos, resultados, discussão, conclusão e referências, né? A introdução pode ter uma, duas ou três páginas, né? Métodos também pode ter várias páginas, resultado, discussão, né? São itens longos, né? Os itens mais curtos do teu TCC vão ser a hipótese e os objetivos, certo? A hipótese dos trabalhos, né? Se for um trabalho que seja um trabalho de comparação, assim, entre duas situações, você vai gerar uma hipótese e vai testar essa hipótese no teu trabalho. Ela é uma frase só. O objetivo geral do trabalho é uma frase ou duas no máximo, certo? E aí vem os objetivos secundários, que sejam ali três frases. Então, nessa questão de objetivos e hipóteses, é uma pequena parte do trabalho, do ponto de vista de escrita, que vocês vão ter. Por outro lado, não existe TCC sem os objetivos, certo? Então, uma pequena frase que você vai falar ali, ela é um item fundamental do teu TCC. Então, gaste tempo para você refinar o teu objetivo e deixar ele assim bem escrito, bem claro, né? E você siga o que você estabeleceu nos objetivos no restante do teu trabalho, certo? Então, os pesquisadores, né, eles discutiram essa questão, por que então sempre tem que ter objetivo na pesquisa, né? Eu já falei um pouco sobre isso, e a questão do objetivo, ela vai nortear o teu trabalho, vai nortear o teu TCC. Então, ela vai ajudar o pesquisador em focar nos dados que ele vai usar no resto do trabalho, certo? Porque o pessoal vê que se você tem um objetivo que não está bem delimitado no teu trabalho, ou você começa a coleta de dados sem ter gasto tempo para determinar corretamente os teus objetivos, o que vai acontecer é que no final do teu
TCC você vai ter coletado um monte de dado, gasto tempo, esforço, que não vão servir para nada. Porque esses dados que vão ser coletados simplesmente não vão ser usados em momento nenhum do trabalho. Certo? Então, o objetivo você tem que gastar tempo, deixar ele bem certinho, porque ele vai organizar teu estudo. E vocês já sabem que vocês não precisam perder nenhum segundo para coletar qualquer dado que não faça parte dos objetivos do teu trabalho. Certo? Ah, isso aí ia ficar legal se a gente pegasse. Bom, tá nos objetivos ou não tá? Não tá nos objetivos, você simplesmente não vai coletar esse dado, não vai ver esse dado. Certo? Tá? Ou vai deixar esse dado para um estudo seguinte. A gente já conversou nas outras aulas sobre essa questão da introdução, né? A introdução começa de um tema mais geral para um tema mais específico. Na introdução, o que você vai fazer é que você não vai citar os seus objetivos, né? Os seus objetivos vão ser um item separado no teu TCC, certo? Só que na introdução você começa a dar várias dicas sobre qual vai ser o objetivo do teu trabalho. E uma introdução bem escrita, ela já faz o leitor, bem dizer, prever qual vai ser o objetivo do trabalho, certo? Então ela já está dando ali quase que de bandeja o objetivo, né? Certo? Você vai deixar o objetivo no item objetivos claramente ali colocado no trabalho, mas durante a introdução você já vai mostrar a razão que você vai colocar aquele objetivo como o teu do TCC, certo? Tá? Então, na verdade, não só no TCC, como em qualquer artigo, qualquer dissertação de tese, de mestrado, de doutorado, e assim por diante, né? Então, o título do TCC tem que estar extremamente conectado com a pergunta, com os objetivos gerais e com os objetivos específicos do trabalho. Eu vou detalhar um pouquinho cada um desses itens para a gente não ter nenhuma dúvida. Então, essa questão da hipótese ou pergunta-problema. Todo trabalho científico tem que ter uma hipótese? Na verdade, não, certo? A hipótese ela é uma previsão de resultado possível de um trabalho que geralmente é embasada na tua intuição ou em resultados de trabalhos anteriores, certo? Então, você vai ter uma hipótese em estudos experimentais ou estudos intervencionais, como eu coloquei aqui, né? Se o teu estudo for mais descritivo, você só vai ter uma pergunta problema, por exemplo, que você vai resolver com o teu trabalho. Um exemplo eu mesmo a gente já participei de um estudo que foi sobre a prevalência da colitíase. Então, nesse estudo não tem hipótese, né? A pergunta é, qual a prevalência da colitíase? Esse é o objetivo do trabalho, certo? E aí tivemos objetivos secundários, né? A prevalência da colitíase em idosos, prevalência da colitíase em gestantes, prevalência da colitíase em obesos, certo? Então, era um objetivo principal e os objetivos secundários, sem que tivesse uma hipótese no trabalho, né? Por exemplo, você vai fazer um estudo descritivo, como a gente já viu de melanoma em criança, por exemplo. Não tem hipótese nesse estudo, né? Esse estudo simplesmente é você descrever o que você vê em caso de melanoma, né? Quantos casos você viu, como é que eles se comportavam, onde é que eles se apresentavam, a morbidade e mortalidade e assim por diante. Né? Um exemplo de hipótese, por exemplo, né? A gente vai testar alguma coisa, né? Então você vai falar assim, a influência da alimentação na obesidade infantil, né? Então você vai gerar uma hipótese, gerar uma hipótese que uma alimentação hipercalórica vai ter uma correlação com a obesidade infantil, certo? Né? Eu vou mostrar mais um exemplo depois, vocês vão entender melhor também. Então, falando primeiro sobre os objetivos gerais, né?
Os objetivos gerais vão demonstrar claramente a intenção do teu trabalho e vão delimitar o tema. Quer dizer, você vai, no teu trabalho, simplesmente colocar os dados, né, que vão justificar ou responder aquele objetivo. Só isso, né? Não adianta você colocar outros dados que não estão nos seus objetivos, certo? Então, isso é um dos erros mais comuns que a gente faz nos trabalhos de pesquisa da gente. Ele sempre vai começar com verbos no indicativo, né? Então, conhecer, compreender, entender, identificar, desenvolver, estabelecer, capacitar, demonstrar, dentre outros, certo? Ele resume e apresenta a ideia central do trabalho. Já os objetivos específicos vão ser os passos necessários para que o objetivo geral seja alcançado, né? Então, geralmente, o pessoal faz isso, né? Quebra o objetivo geral em 3 ou mais partes, né? Certo? Como eu citei aquele trabalho da colitíase. Então, o objetivo geral é determinar a prevalência da colitíase. Os objetivos secundários é determinar a colitíase em idosos, determiná-las em obesos, determiná-las em diabéticos, em gestantes, e aí você vai delimitar também os objetivos específicos do teu trabalho, né? Cada objetivo específico pode ser um capítulo do teu TCC, certo? Então, cada objetivo específico pode corresponder a um item, inclusive no método, né? Como é que você fez para chegar naquele objetivo, ou para responder aquele objetivo, e na discussão também. O que você tirou daquele resultado que você teve referente àquele objetivo, certo? Tá? Então, aí você organiza o teu TCC de uma maneira coerente em todos os momentos. Então, esse slide está para a gente enfatizar que os objetivos e os métodos têm que ter uma conexão bem importante. Então, para o objetivo principal, você tem que ter no método como é que você vai chegar naquele ponto, avaliar o efeito da cirurgia laparoscópica na recuperação pós-operatória. Lá no método você vai dizer a avaliação da influência da cirurgia foi medida por meio de um questionário dado aos pacientes, assim, assim, assado. Que aí você vai ter uma forma de responder aquele objetivo que você colocou claramente, certo? E aquele dado que vai ser coletado no teu trabalho daí. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é um estudo que está sendo feito, né, que ainda não foi publicado, sobre um aplicativo que a gente vai usar para a doença do refluxo, né? Então, eu coloquei aqui como uma hipótese, né? Que esse aplicativo, que chama-se GERD Pro, pode ter uma característica mais favorável em relação a esse outro questionário de doença do refluxo, que chama-se GERD, né? Gastroesophageal Reflux Disease, Heart Related Quality of Life. Então, esse é o questionário mais utilizado para refluxo na literatura mundial, para avaliação de doença do refluxo, para melhoria depois da cirurgia e assim por diante. E eu vou comparar esse com o novo que eu estou propondo aqui, que chama-se GERD Pro, né? Então, esse é o objetivo geral. Eu delimitei o trabalho. Eu quero fazer isso, certo? Eu coloquei ele numa forma de hipótese, né? Eu poderia ter colocado esse mesma hipótese numa forma de pergunta-problema no caso desse estudo, por exemplo. Então, eu poderia ter colocado assim: quais as características psicométricas do GERD Pro em relação ao GERD Heart Related Quality of Life, certo? Eu poderia ter feito em termos de pergunta, mas nesse caso a melhor forma de fazer isso é em forma de hipótese mesmo. Então, para testar essa hipótese, eu tenho os objetivos secundários do trabalho: avaliar a consistência interna do GERD Pro, avaliar a validade convergente, avaliar a validade discriminante, avaliar a responsividade, tá? E aí,
logo no item seguinte, como vocês veem aqui no slide, eu vou explicar como é que eu vou chegar em cada um desses, certo? Então, a cada um item do objetivo vai ter um item no método correspondente para dizer como é que eu vou chegar naquele objetivo, certo? Aí nesse momento você vai estar estabelecendo a coerência dos teus objetivos com o restante do teu TCC. Aqui eu vou mostrar mais um exemplo, então, né? Esse aqui a gente pegou da internet. Então, analisar a influência das redes sociais no comportamento do consumidor. Os objetivos específicos. Identificar quais redes sociais são mais utilizadas, verificar como as ações digitais influenciam na compra do produto, analisar como as grandes marcas adaptam a sua estratégia de comunicação, comparar o comportamento do consumidor antes e depois da web. Tá? Então, você destrincha, né, o teu objetivo geral nos objetivos específicos, né? Os objetivos específicos são os ingredientes necessários para se chegar no objetivo geral. E no objetivo específico você pode até falar um pouco sobre um pouquinho sobre a maneira que você vai chegar, certo? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, você pode colocar assim: identificar quais redes sociais mais utilizadas por meio de um questionário online, por exemplo. Você pode até colocar um pouco do que como que você vai chegar no objetivo, né? Certo? Tá? Não precisa só citar, você pode até ir um pouco mais fundo e dizer assim como que você vai fazer aquela análise inicialmente, né? Isso vai ser descrito nos métodos, mas você já pode dar uma dicasinha dos objetivos específicos e de como é que você vai chegar nos teus responder a cada objetivo. Bom, então vocês sabem que o processo de pesquisa ele segue os passos que vocês vão ter que seguir sempre, né? Então, vamos determinar um objetivo da tua pesquisa, né? Vão formular esse objetivo claramente, né? Vão destrinchar ele nos objetivos específicos, vão delinear a amostra, quer dizer, quem que vocês vão colocar, a população que vocês vão estudar, ou o que vai ser estudado no trabalho, né? Vão delimitar, desenhar o resto da pesquisa, vão fazer a coleta de dados, análise, interpretação, escrever o relatório e o item 10 é muito importante. Então, vocês podem, inclusive, reformular os objetivos e as questões da pesquisa após a coleta de dados, né? Eu tive um trabalho que eu fiz no começo, quando eu era aluno também, assim como vocês. Eu fiz um trabalho uma vez na UTI, lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde a gente fazia um estágio como acadêmico interno, né? Então eu era um estagiário da UTI e o médico da UTI propôs para a gente fazer um estudo para fazer a aplicação do Apache, aquele score Apache de gravidade, nos pacientes da UTI daquele hospital. Então eu fiz a coleta de dados, né, junto com mais outros acadêmicos, e ao final a gente conseguiu determinar a mortalidade, o tempo que os pacientes ficavam no ventilador na média, as causas de óbito, as causas de internamento na UTI e assim por diante. Então, após aquela pesquisa de dados, certo? O Apache, o score do Apache, acabou ficando um dado bem secundário naquela pesquisa. De tal maneira que, depois que a gente fez a coleta de dados, acabou mudando o nome da pesquisa para perfil de uma unidade de terapia intensiva. Foi um trabalho bem interessante que foi apresentado, tudo. No final das contas, não foi publicado porque os chefes acabaram não escrevendo o trabalho, né? Mas ele poderia ter sido, eu acho que até foi publicado numa revista de brasileiro de terapia intensiva, se não me engano. E o nome do trabalho virou Perfil de uma UTI, né? Perfil de uma unidade de terapia intensiva. Então, isso aí acontece, vamos dizer assim, nas melhores famílias, nos melhores contextos, né? Se você determinou o objetivo no começo do trabalho, você fez toda a tua pesquisa, no final da coleta de dados, você viu que você acabou mudando um pouco o que você teria intenção de coletar inicialmente, cabe a você mudar os objetivos, entende? Porque a coleta de dados você coletou, você tem um monte de dado, né? No final das contas, você pode reformular
os seus objetivos no final sem nenhum problema, tá? Isso acontece assim na prática a todo momento, certo? Bom, então para concluir, né, eu acho que que vocês têm que levar para casa e ter em mente em todos os momentos do TCC é: reflita bem antes de você dar para concluído o item objetivos. Gaste tempo nele, no fraseado, deixe ele bem claro, conciso, mensurável, certo? Tá? Isso é muito importante, né? Não perca tempo coletando dados que não fazem parte do objetivo do trabalho de vocês. Não vão servir para nada, só vão gastar energia e tempo importantes. Lembre-se do que a gente já falou também, estabelecer uma conexão entre os objetivos, métodos e resultados. Inclusive, cada objetivo específico pode ser um capítulo do teu TCC, né? E, mais uma vez, que os objetivos do trabalho podem ser modificados ao final da coleta de dados. Isso é só remodelar o trabalho, isso é uma coisa normal que pode ser feita sem nenhum problema, tá? Então, eu espero que a gente tenha um momento para discutir essas reflexões que eu fiz aqui e que a gente possa também ajudar vocês a dirimir qualquer dúvida que vocês tenham, né? Então, a gente quer tentar depois propor uma hora para a gente fazer uma discussão sobre esse tema. Tá? Então, obrigado aí para todos e boa sorte. Eu sei que vocês estão num momento aí de bastante apreensão, né, no TCC, e a gente vai estar aí sempre para dar uma ajuda e para tentar fazer o máximo para que vocês saiam bem aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, espero vê-los em breve.